Adoro a história de Jesus caminhando sobre a água em direção aos seus discípulos. É uma história que nos diz o que fazer quando sentimos que estamos afundando. É uma história que podemos usar como referência quando nos deparamos com uma tempestade avassaladora em nossas vidas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 22 e 27 que imediatamente Jesus fez os discípulos entrarem no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele dispensava as multidões. Depois de dispensar as multidões, ele subiu sozinho a uma montanha para orar. Quando a noite chegou, ele estava sozinho, mas o barco já estava longe da terra, sendo espancado pelas ondas, pois o vento estava contra eles. Na quarta vigília da noite, ele veio até eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo." Antes de continuar, gostaria de destacar a sequência de eventos aqui. No versículo 24, a tempestade começou porque a Bíblia diz que o vento estava contra eles. No versículo 26, como os discípulos viram Jesus, note suas reações. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados e gritaram de medo. No versículo 27, Jesus respondeu, dizendo: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo." Talvez você nunca tenha experimentado isso, mas eu certamente enfrentei situações tempestuosas em minha vida e admito que me senti aterrorizado. Assim como os discípulos, diante de uma tempestade, diante do desconhecido ou da incerteza. Fui atacado pelo espírito do medo, assim como os discípulos aqui. Mas, meus irmãos, eu acredito que as palavras que Jesus falou aos discípulos muitos anos atrás ainda são tão relevantes hoje quanto naquela época. Precisamos ter coragem, ser ousados e corajosos, e não precisamos ter medo. A coisa da qual os discípulos tinham medo, aquilo que os encheu de medo, era o próprio Salvador deles. A Bíblia diz que, quando os discípulos o viram caminhando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Eles estavam com medo da maneira como Jesus estava chegando até eles. Agora, considere isto. Será que Deus poderia estar entrando em sua vida por meio do que parece ser uma tempestade? Será que o Senhor está trabalhando na tempestade, por meio da tempestade e na tempestade para poder se aproximar cada vez mais de você? Será que Ele está dizendo que a tempestade que você acredita que vai destruir você é exatamente o que Ele usará para fortalecê-lo, levantá-lo e abençoá-lo? Tenham coragem, meus irmãos, não tenhais medo. Agora, vamos orar. Querido Senhor Jesus, meu Salvador e Redentor, ajude-me nesta tempestade em que me encontro. Esteja comigo, Senhor, aproxime-se de mim enquanto estendo a mão para a sua. Se for da sua vontade que eu passe por esta tempestade, então oro para que minha fé seja fortalecida e cresça à medida que sou provado por este fogo. Que você refine e purifique minha fé. Que esta tempestade desenvolva um caráter piedoso dentro de mim. Que ela me leve a descobrir o poder de Deus, porque é somente durante uma tempestade que posso encontrar você como um socorro sempre presente no momento da aflição. Ajude-me a desenvolver minha fé, Senhor, para que minha fé passe de um nível para outro, para que minha crença em você passe de um nível para outro. Espírito Santo, oro para que você abra meus olhos e me ajude a reconhecer o favor que tenho sobre a minha vida, apesar da tempestade que enfrento. Ajude-me a me concentrar apenas em Jesus Cristo. Ajude-me para que eu não fique obcecado com todas as coisas que poderiam acontecer, mas em vez disso, encha-me de uma confiança assegurada no Deus dos séculos. Pai, que você sempre ordene meus passos em tudo o que faço, onde quer que eu vá. Guie-me e me conduza, pois você é meu bom pastor. A sua palavra diz em Salmos capítulo 23, versículo 3, Ele restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ajude-me a abraçar o que vier no meu caminho com fé e com conhecimento de que você é maior do que qualquer tempestade ou situação que eu possa enfrentar. Seu grande amor afasta todo o medo, dissipa a escuridão e, portanto, que seu nome seja sempre louvado por um amor tão incrível. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: "Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto enfrento as tempestades da vida, oro pela paz, uma paz sobrenatural e divina que acalmará meus medos e ansiedades. Oro por uma paz que acalma meu coração atribulado e me permitirá confiar plenamente em você, Senhor. Com a sua presença, a segurança, tranquilidade e paz que remove todos os fardos. Com a sua santa paz, conseguirei seguir em frente através de qualquer tempestade e suportar até o fim. Pai, pela fé, acredito que você é um Deus soberano que está no controle. Que o seu Espírito Santo continue a me capacitar a permanecer firme e forte. Console-me quando fraquejar. Continuarei a esperar em você, Senhor, pois a sua palavra diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Agradeço você, Senhor, por me manter unido todos os dias. Sempre que precisei de você, você esteve lá para mim. Sempre que invoquei o seu nome, você ouviu o meu clamor todas as vezes. Cubra-me com o seu sangue, Senhor Jesus. Obrigado por ouvir esta oração. Amém. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, a Bíblia diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua queda.